Olá, turma do oitavo ano, aqui é o professor Samuel. Vamos para a nossa segunda aula de física. Bom, o tema da nossa aula é energias renováveis e não renováveis. Hoje faremos trabalhos, certo? Vocês vão fazer as questões e eu vou corrigir essas questões juntamente com vocês. Na aula anterior, eu passei uma atividade sobre esse assunto, ok? Então nós vamos corrigir essas questões, essas atividades, tá bom? Então hoje vamos fazer um trabalho avaliativo. Vamos para os exercícios de fixação. Vamos fazer a correção dessa questão. Questão 1 da aula anterior, da aula 1 de física. A camada pré-sal se estende por cerca de 800 km ao longo da costa brasileira e o petróleo encontrado nesta área está a profundidades que superam os 7.000 metros abaixo de uma extensa camada de sal, que, segundo os geólogos, conservam a qualidade do petróleo, sendo considerado uma das maiores descoberta do mundo dos últimos 17 anos. Agora vamos para a fase final da questão. Assinale a alternativa que não é um derivado do petróleo. O que vocês responderam? Opção A, querosene. B, polietileno verde. C, óleo lubrificante. E D, nafta. E aí, pessoal? Querosene. Querosene é um derivado do petróleo. Óleos lubrificantes também é derivado do petróleo, né? E nafta também é derivado do petróleo. Tudo isso aqui está descrito lá na primeira aula, certo? Falei sobre os derivados do petróleo. O polietileno verde, certo? Ele não é derivado do petróleo. Esse verde indica que esse polietileno, esse plástico, ele é um plástico biodegradável, certo? Que é proveniente de matéria orgânica vegetal, ok? Então esse polietileno verde aqui não é derivado do petróleo, tá bom? Os derivados do petróleo resultam da destilação fracionada do petróleo. No entanto, o polietileno verde não é um derivado do petróleo, e sim é um material biodegradável feito de matéria orgânica vegetal, ok? Vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, aqui a segunda questão diz o seguinte: as fontes de energias que utilizamos são chamadas de renováveis e não renováveis. As renováveis são aquelas que podem ser obtidas por fontes naturais capazes de se recompor com facilidade em pouco tempo, dependendo do material do combustível. As não renováveis são praticamente impossíveis de se regenerarem em relação à escala de tempo humano. Elas utilizam-se de recursos naturais existentes em quantidades fixas ou que são consumidos mais rapidamente do que a natureza pode produzi-los. A seguir, temos algumas formas de energia e suas respectivas fontes. Então aqui na tabela nós temos as formas de energia: solar, eólica, hidráulica, que é a usina hidrelétrica, nuclear, térmica e maremotriz, ok? Formas de energia. As fontes dessas formas de energia
Energia solar, o Sol. O Sol é a fonte. Os ventos, energia eólica, certo? Os rios e represas de água doce, né? Fonte de energia hidrelétrica, certo? Urânio é a fonte de energia nuclear, ok? E os combustíveis fósseis e o carvão mineral é a fonte de energia térmica, certo? Inclusive para fazer operações, para fazer funcionar as termoelétricas, bem como as fábricas e as indústrias, né, que utilizam combustíveis fósseis e carvão mineral. E as marés e ondas do mar, elas produzem energia maremotriz. Isso aqui é a tabela. Agora assinale a alternativa que apresenta somente as formas de energia renováveis. As formas de energias renováveis. O que vocês responderam aí, pessoal? Vamos lá. O item A, solar, térmica e nuclear. Ó, térmica e nuclear são não renováveis. O que a questão está querendo é forma de energias renováveis. Então não é o item A. B, maremotriz, solar e térmica. A energia térmica, ela é proveniente de fonte não renovável, que é justamente quem? Petróleo e seus derivados, ok? O item C, hidráulica, maremotriz e solar. Hidráulica é renovável, maremotriz também é renovável e solar também é renovável. Então já temos a resposta da questão. É o item C. Questão 2 é o item C. O item D, vamos analisar. Eólica, nuclear. Nuclear e maremotriz. Nuclear é não renovável, certo? A nuclear é não renovável. O item E, hidráulica, térmica e nuclear. Térmica e nuclear também são não renováveis. São fontes de energia, são energias não renováveis, ok? Então, questão 2 é o item C. Vamos agora à questão 3. Os recursos energéticos utilizados atualmente podem ser classificados de várias formas, sendo usual a distinção baseada na possibilidade de renovação desses recursos, renováveis e não renováveis, numa escala de tempo compatível com a expectativa de vida do ser humano. Considerando o exposto e o conhecimento sobre o tema abordado, é correto afirmar: o item A, o petróleo é uma fonte de energia renovável. Errado, não é. Já descartamos aí o item A. B, o carvão mineral é uma fonte de energia renovável. Claro que não, nem precisa ler o restante, ok? Item C, o gás natural é uma fonte de energia renovável. Também não, não é, ok? Já descartamos o item C também. D, a biomassa é uma fonte de energia renovável. Beleza, até aí está ok. Vamos ver. Pois é produzida a partir do refino do petróleo. Errado, certo? A biomassa não é produzida a partir do refino do petróleo, não. Isso é equivocado, certo? A biomassa é energia proveniente de matéria orgânica, animal ou vegetal, e não fóssil, ok? Por exemplo, um exemplo de energia de biomassa, os biocombustíveis, o etanol, que é produzido a partir da cana-de-açúcar. Então, item D está errado. Só sobrou para a gente o item E. O item E, a energia eólica é uma fonte de energia renovável, correto, pois é produzida a partir do movimento do ar, ou seja, dos ventos, correto, o que a torna inesgotável. Então,
Resposta da questão 3 é o item E. Ok, pessoal? Vamos agora para a quarta questão. Aqui na quarta questão, vamos lê-la. A empresa vai fornecer 230 turbinas para o segundo complexo de energia à base de ventos no sudeste da Bahia. O complexo eólico Alto Sertão, em 2014, terá capacidade para gerar 375 megawatts, total suficiente para abastecer uma cidade de 3 milhões de habitantes. A opção tecnológica retratada na notícia, é claro que está falando sobre energia eólica, proporciona a seguinte consequência para o sistema energético brasileiro. A consequência da utilização dessa fonte de energia alternativa, energia eólica. Vamos lá. O que diz o item A? Redução da utilização elétrica. Não é o item A. Como é que você vai instalar uma usina nuclear visando um incremento para auxiliar a demanda energética da população? Então você não vai reduzir a produção de energia elétrica, você vai aumentar a produção de energia elétrica. Então não é o item A, não faz sentido. B. Ampliação do uso bioenergético. Aqui não está falando de energia de biomassa, nem de biocombustíveis. Ou seja, não está falando de bioenergia. Está falando de energia proveniente dos ventos. Uma usina eólica que funciona com essas 230 turbinas, ou seja, aerogeradores. Então, não é ampliação do uso de bioenergético, certo? Não é o item B. Está falando de energia eólica e não de bioenergia. O item C, expansão de fonte renovável. Com certeza, já temos aí a resposta. Porque a energia eólica é uma energia proveniente dos ventos, certo? Então a resposta da 4 é o item C. O item D, contenção da demanda urbana industrial. Não, senhor. Não é contenção, e sim expansão da demanda urbana industrial. Totalmente o contrário. Letra E, intensificação de dependência geotérmica. Também não tem nada a ver, não está falando de energia geotérmica, e sim de energia eólica. Agora nós vamos para a quinta questão. Sobre as fontes de energia, é incorreto. Então a gente vai pegar aqui a alternativa incorreta. É incorreto afirmar que a energia nuclear possui vantagem de não liberar gases que potencializam o efeito estufa. Correto. Uma vez que o vapor que movimenta as turbinas é vapor de água. É correto, exatamente. A única consequência ruim para a natureza em decorrência da utilização de energia nuclear é o destino que se dá ao lixo nuclear. B, que é justamente radioativo. B, as termoelétricas produzem energia a partir da queima de combustíveis fósseis. Correto, que para aquecer a água da caldeira, como eu expliquei na aula anterior, é necessário utilizar uma fonte não renovável de energia, carvão mineral, e derivados do petróleo, como o diesel, e também até se utiliza também o gás natural. Combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, e, consequentemente, são responsáveis pela liberação de gás carbônico na atmosfera, além de dióxido de carbono, que é o gás carbônico, e monóxido de carbono. Então, o item B está correto. Só que a gente não quer o item correto, e sim o incorreto. C. A produção de energia solar é favorecida em baixas latitudes, como no Brasil. Contudo, essa fonte de energia ainda é pouco aproveitada. É verdade, o Brasil tem um grande potencial
de captação dessa fonte de energia, né? A energia solar, mas ainda é pouco utilizado, porque a área territorial do Brasil ela é muito vasta, é muito ampla, é muito grande. Então deveria se investir mais nessa alternativa, nessa fonte de energia alternativa, energia solar, para aumentar a demanda energética nacional. O item D. A hidroeletricidade é a fonte de energia mais utilizada no mundo, em função de ser a mais barata. E por ser uma energia limpa. E também por ser uma energia limpa. Ok, ela é quase uma energia limpa. Ok? Porque ela libera metano, em decorrência da decomposição de matéria orgânica presente na água, mas também libera dióxido de carbono, um pouco de dióxido de carbono, certo? Por conta do desmatamento, a diminuição de área verde vai ter um grande impacto socioambiental, né? Só que aqui está dizendo que a hidroeletricidade é a fonte de energia mais utilizada no mundo. Isso aqui não é verdade. A fonte de energia mais utilizada no mundo é a fonte térmica, proveniente de carvão mineral e petróleo e seus derivados. Então, resposta incorreta é o item D. Então, marquem a alternativa D. Vamos aqui para a sexta questão. Um ano depois do terremoto seguido de tsunami que atingiu o Japão em 11 de março de 2011, causando o comprometimento da usina de Fukushima, a energia nuclear voltou a ser debatida pelos cientistas, ecologistas e pela sociedade civil, que vem destacando vantagens e desvantagens deste tipo de energia. Está falando sobre energia nuclear. Sobre a energia nuclear, é correto afirmar que, vamos lá, o item A, requer grandes espaços? Não precisa de grandes espaços como usinas hidrelétricas, ok? Não é verdade. Também não requer estoque para funcionamento, né? Mas sua tecnologia é barata e acessível a todos os países. Totalmente equivocada. Somente os países que investem em ciência e tecnologia conseguem ter esse tipo de fonte de energia, né, para geração de energia elétrica a partir da energia nuclear, como o Japão, os Estados Unidos, a França. Os países europeus se utilizam muito dessa fonte de energia. Então, o item A está totalmente errado. A gente quer o item correto sobre a energia nuclear. B. Energia nuclear provoca grandes impactos sobre a biosfera. Totalmente errado. Quem vai provocar impacto na biosfera é a emissão da queima de combustíveis fósseis. A única coisa que pode ser gerada, ou uma das coisas que são geradas a partir da exaustão do reator nuclear, é a liberação de vapor de água. Então, isso não vai poluir o meio ambiente. Então, o item B está incorreto. C. É considerada energia limpa e renovável? Não é. Ela pode ser limpa, mas não é renovável, porque ela utiliza o minério do urânio, né? Ela vai se utilizar do urânio para... e urânio no mundo, a demanda é baixa, né? Existem poucas usinas de mineração de urânio no mundo, porque é um material limitado, né? É um elemento, um minério limitado no mundo. Não se tem em abundância urânio. O item C. É considerada energia limpa? Não é. D. Né? Apresenta mínima interferência no efeito estufa. Correto. Mas um de seus maiores problemas
é o destino final do lixo nuclear, que é justamente radioativo. Então o item D é correto. Apresenta mínima interferência no efeito de estufa, que produz vapor de água, exatamente. Entendeu? E um dos problemas justamente é essa questão, o destino que se dá ao lixo nuclear. Vamos ver o item E. Consome o urânio, correto, que é considerado abundante. O urânio não é abundante no mundo, né? E nem em todos os continentes. E aqui está dizendo que mais produz gases do efeito, gases de enxofre e particulado. Não. Ela vai produzir vapor de água, a utilização de energia nuclear. Ok? Agora nós vamos para as nossas atividades. Vocês vão fazer essas atividades aqui. Hoje valendo nota. Questão 7. Respondam. Próxima aula nós vamos fazer a correção. Fala-se muito atualmente em geração de energias alternativas para combater a crise ambiental planetária. Buscam-se, então, energias limpas, isto é, energias renováveis, menos poluidoras e menos geradoras de impactos socioambientais. Dentre essas energias alternativas, consideradas mais limpas, podem se considerar, vocês vão falar. Respondam aí, item A, B, C, D ou E. Vamos lá. Petrolífera e geotérmica. B, eólica e termonuclear. C, hidroeletricidade e carvão vegetal. D, gás natural e carvão mineral. Item E, solar e maré motriz, ou ondas do mar. E aí, pessoal? Próxima aula nós vamos corrigir essa questão, certo? Façam aí, dê pausa no vídeo e vamos continuar. Questão 8. Sobre a utilização da biomassa como alternativa para a produção de energia. É incorreto afirmar que... Incorreto. A. O uso da biomassa para fins energéticos é extremamente recente, mas já assume uma posição dominante na matriz energética mundial. Isso é o que está dizendo o item A. B. O Brasil, com elevada incidência de radiação solar, é uma grande extensão de terras agricultáveis, possui um enorme potencial para a produção desta fonte energética. É o que está dizendo o item B. C. A produção de gás em biodigestores representa uma alternativa viável para a geração de energia em propriedades rurais. D. A cana-de-açúcar contribui duplamente na produção de energia pela biomassa, seja com o álcool combustível, o etanol, seja com a queima da palha e do bagaço. Respondam aí. Próxima aula nós vamos corrigir. 9. Analise o gráfico a seguir e responda a questão. Vocês vão analisar o gráfico, ok? Aqui eu vou ter energia não renovável. Vamos lá. Petróleo e derivados, 37,4%. Certo? Esse aqui é justamente a oferta interna de energia que foi utilizada no Brasil no ano de 2007. Então, isso aqui que foi ofertado no Brasil em 2007, a oferta interna de energia. Então, petróleo e derivados, 37,4%. Gás natural, 9,3%. Carvão mineral, 6%. Urânio, 1,4%. Essas quatro aqui primeiras, ó, são todas não renováveis. Essa é a oferta de demanda de energia. Você soma aí, para facilitar os cálculos,
o percentual das não renováveis e das renováveis. Então, vai fazendo a soma para ver quanto percentual vai dar de não renovável e renovável, tá? Então aqui todas são não renováveis. E as renováveis aqui só tem duas, né? No caso da oferta energética brasileira. Biomassa 30,4%. Hidráulica e hidroeletricidade, ou seja, hidráulica e eletricidade. Tanto a hidráulica quanto a energia elétrica, 14,9%, aproximadamente 15%, ok? Biomassa, 30,9%, e hidráulica e eletricidade, 14,9%. Então essas duas aqui são fontes de energias renováveis. Que vai perguntar aqui essa questão, a questão 9. Uma discussão frequente na mídia atual diz respeito às alternativas de geração de energia para o abastecimento da população e dos processos produtivos. Com base no gráfico e nos conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. As fontes não renováveis representam aproximadamente 54% da matriz energética brasileira. Se isso aqui é verdade ou não, vocês têm que conferir. Fazer a soma lá do percentual de fontes não renováveis. 2. Gás natural e carvão mineral são, assim como o petróleo, fontes renováveis com forte participação na matriz energética nacional. Confiram se isso aqui é verdadeiro, ok? 3. Em comparação às termoelétricas e usinas nucleares, as hidrelétricas são comprometedoras para o meio ambiente. Entretanto, a construção de barragens provoca graves impactos socioambientais. Confiram se isso aqui também é verdade. 4. As condições brasileiras de clima e relevo originam um grande potencial hidráulico que, no entanto, ainda é pouco aproveitado. Confiram se isso aqui também é verdade, se essa afirmativa aqui também é verdade. Vamos agora para a nossa questão 10. Sobre o tema petróleo, considere as afirmativas a seguir. 1. Petróleo significa óleo de pedra e é um hidrocarboneto formado pela fossilização de matéria orgânica animal e vegetal. 2. O petróleo vem sendo apontado como um poluidor do meio ambiente, seja pelas emissões para a atmosfera, seja pelos acidentes envolvendo petroleiros. É o que diz o item 2. Item 3. Após ser refinado, a possibilidade do uso intensifica-se. Ou seja, no caso do petróleo, após ser refinado, a possibilidade do uso intensifica-se, podendo ser transformado em tintas, fertilizantes, corantes e polímeros em geral. Certo? Item 4. Após refinado, o petróleo pode gerar também borracha e látex. Será que isso é verdade? E aí, pessoal? Confiram aí e respondam. Agora eu vou apresentar para vocês a questão 11. Vou dar uma pausa no vídeo. Vocês leem, respondem, ok? Na próxima aula nós vamos corrigir. Corrigimos metade das questões. Ou seja, você já tem uma parte da nota. Já foi a questão 11. Agora nós vamos para a nossa última questão. Questão 12. Ok? Então hoje foram 12 questões. Próxima aula
nós vamos corrigir.